Olá, bom dia! 1º de agosto de 2026, mais um mês começando e também mais uma edição do Semear MS. No programa de hoje nós vamos acompanhar como está a colheita do milho em Mato Grosso do Sul com a oscilação do tempo. Além disso, uma reportagem sobre a ovelha pantaneira, que é tipicamente sul-mato-grossense e corre o risco de desaparecer. E um passeio na comunidade quilombola Furnas do Dionísio mostra o trabalho de mulheres que transformam a cana-de-açúcar em quitutes de dar água na boca. Fique conosco, o Semear MS já está no ar. Apesar das chuvas registradas em alguns pontos do centro-oeste nos últimos dias, o cenário típico da estiagem ainda predomina na região. Se por um lado o tempo seco acende o alerta para a baixa umidade do ar e o aumento do risco de queimadas, por outro, tem sido um importante aliado do produtor rural nesta época do ano. Esse período tem garantido boas condições para o trabalho no campo e acelerado a colheita do milho segunda safra e do algodão. A Thaís Sintra tem mais informações sobre o andamento das culturas e o cumprimento do cronograma da safra. É isso mesmo, Thaís? É isso mesmo, na região centro-oeste, o tempo firme tem sido decisivo para o avanço das principais culturas de segunda safra. A combinação de dias ensolarados, baixa umidade do ar e ausência de chuvas tem favorecido o ritmo da colheita, especialmente de algodão e do milho. No caso do algodão, a colheita segue em ritmo acelerado em áreas importantes, com produtividade dentro ou até acima do esperado. Em algumas regiões, as condições climáticas ajudaram, na abertura das maçãs e na qualidade da fibra, o que reflete diretamente no resultado final da safra. Já o milho segunda safra também avança, beneficiado pela perda natural de umidade dos grãos, o que facilita a colheita e reduz os custos com secagem. No entanto, o ritmo ainda é desigual e segue atrasado em relação aos últimos anos, principalmente por conta do plantio tardio registrado em parte das lavouras. Importante dizer que, se por um lado o clima se mostra favorável para essas culturas, por outro lado, acende um alerta importante, especialmente no sudeste do estado. A escassez de chuvas tem impactado diretamente o desenvolvimento do trigo, que enfrenta a deficiência hídrica em uma fase crítica do ciclo, sem a regularização das precipitações nas próximas semanas. Há risco, inclusive, de queda na produtividade. De acordo com o boletim de monitoramento agrícola da Conab, elaborado em parceria com o IMET, os índices de vegetação ainda se mantêm de forma geral acima da média histórica e, mesmo assim, o cenário climático segue acompanhado de perto aí pelos produtores diante das variações que podem impactar o desempenho das lavouras. O produtor rural de Mato Grosso do Sul precisa ficar atento. Segue em vigor até o dia 15 de setembro o vazio sanitário da soja em todo o estado. Durante esse período, é proibido manter qualquer planta viva de soja nas propriedades, inclusive aquelas que nascem de forma espontânea, conhecida como soja guaxa. A medida é essencial para o controle da ferrugem asiática, uma das doenças mais agressivas da cultura, que pode causar grandes prejuízos na lavoura. A orientação é monitorar as áreas regularmente e eliminar qualquer planta remanescente, seja por controle mecânico ou químico. O descumprimento das regras pode gerar multas. Em caso de dúvidas ou denúncias, o produtor pode procurar a Iagro pelos canais oficiais. O setor de madeira no Brasil já enfrenta os primeiros impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Com a sobretaxa de 25%, este segmento perde competitividade no mercado internacional. Empresas brasileiras já sentem um impacto com relação a concorrentes
que ficaram de fora do tarifaço. Entidades do setor reforçam a relevância dos produtos brasileiros para o mercado norte-americano e alertam para o risco de demissões e perda de investimentos. A maior preocupação no setor madeireiro é com a perda da isonomia tarifária em relação a concorrentes internacionais, que não estão sujeitos às mesmas condições. As indústrias brasileiras produzem peças sob medida para o mercado norte-americano. As principais são portas de madeira, molduras, madeira serrada de pinos, chapas de compensado e móveis. Algumas empresas foram criadas para atender exclusivamente os Estados Unidos. Os produtos são fabricados de acordo com normas e especificações dos compradores, o que dificulta a busca por novos destinos no curto prazo. Segundo representantes da indústria, contratos já começaram a ser revistos e compradores americanos passaram a enxergar o Brasil como um mercado mais arriscado diante das mudanças nas regras comerciais. Diversas empresas já reduziram ou pararam suas operações, o que também afeta o mercado de trabalho. A estimativa é que aproximadamente 10 mil empregos tenham sido afetados pela nova taxação. Desde 2025, com as primeiras tarifas, as perdas para o setor já ultrapassam 300 milhões de dólares. A indústria também destaca que Brasil e Estados Unidos mantêm há décadas uma parceria importante no comércio de madeira processada e defende uma solução que restabeleça a competitividade no segmento. A seca e a variação de temperatura afetam diretamente a alimentação do rebanho e exigem planejamento do pecuarista. Pesquisas mostram alternativas que ajudam a preservar as pastagens e reduzir os impactos desse período. A estiagem traz prejuízos para a pecuária. No centro-oeste, a falta de chuva pode se prolongar por meses. E o pasto, uma das principais fontes de alimentação do gado, perde a qualidade nutricional, o que reflete diretamente no desempenho do rebanho e na rentabilidade do negócio. Nesse período específico agora, a maioria das espécies forrageiras que nós temos nas áreas da nossa região, elas têm sim limitações de desenvolvimento, tá? Isso é fato. Então, independente se nós estamos falando de cultivares braquiárias, gênero sino, pânico, peniceto, todas elas vão sofrer, né, de certa forma, com o desenvolvimento. A combinação de falta de chuvas e as mudanças bruscas de temperatura em um curto período de tempo aceleram a degradação do pasto. Por isso, a pesquisa e a tecnologia são aliadas para tentar amenizar os impactos negativos durante a seca. A gente considera que é um período de transição. As dificuldades dos pecuaristas hoje é manter justamente essas espécies forrageiras em produção, para que possa atender as necessidades dos animais. E acaba que essas dificuldades são decorrentes também de efeitos climáticos, como a baixa temperatura, baixa luminosidade, né, a escassez de água, onde a gente sabe que são condições essenciais para o desenvolvimento das espécies forrageiras. Então, naturalmente, nesse período, a gente cria alternativas com o manejo, né, de pastagens, como conservação de forragem, cultivando algumas espécies que a gente pode produzir silagem, produzir feno, né, capineiras, que a gente consegue de fato aí ter uma boa produção nesse período onde normalmente baixa, né, a quantidade, a disponibilidade dessas espécies forrageiras. E de certa forma, né, isso com o processo de conservação de forragem, produzindo alimentos também de melhor qualidade. Entre as estratégias pesquisadas para ajudar o pecuarista a enfrentar este momento crítico na alimentação animal, nós temos o capim elefante roxo e o capiaçu, que podem ser fornecidos diretamente no coxo. Mas se o pecuarista quiser, ele também tem a opção do capim curumim. Nesse capim, ele pode deixar para o gado pastejar normalmente, mas só essa estratégia não é suficiente para nutrir o animal. Outros manejos precisam ser adotados. A gente precisa entender que é muito importante que os animais tenham uma demanda da parte de minerais, vitaminas, que são importantes para garantir a saúde desses animais, né? A qualidade deles depende muito da saúde deles, né? E não só o desenvolvimento pleno, né, de massa deles. Então, é extremamente importante a gente garantir um calendário profilático, né, a vacinação desses animais, atender de forma com suplementos minerais, vitamínicos, para que eles não fiquem, né,
deficientes dessa parte. Mas o pesquisador alerta, os cuidados com as pastagens devem começar ainda no período das águas, para garantir alimento durante a seca. Na pecuária intensiva, uma das formas de manter a saúde do rebanho e o ganho de peso é ajustar a lotação dos animais de acordo com a oferta de pasto. Outras estratégias de manejo também podem ser adotadas conforme a realidade de cada produtor. Os sistemas de consórcio e integração, eles demonstram claramente uma viabilidade que nós podemos adotar, né, demonstrando para o produtor que é viável economicamente falando, tá? Onde a espécie forrageira ela tem uma condição melhor de desenvolvimento. Então acaba sendo hoje uma ferramenta, né, que a gente fala uma ferramenta de manejo, justamente, tá, para ser utilizada nessa época de déficit de forragem, né, de escassez, de baixa quantidade de forragem, e sendo, né, uma alternativa econômica, porque de fato hoje ter uma formação de uma pastagem não é barato. Então a gente pensa em garantir a perpetuação, garantir que aquelas espécies forrageiras elas tenham desenvolvimento pleno, né, o ano todo. O bom é que o produtor tem à disposição inúmeras ofertas de forragens, a qualidade do pasto interfere bastante, principalmente nessa época de seca. E com a cota de carne para a China praticamente esgotada, muitos frigoríficos deram férias coletivas e reduziram os abates em até 40%. Diante do cenário, o Brasil foi atrás de novos mercados. Esta semana, o presidente Lula, em conversa com o presidente da Coreia do Sul, anunciou que nas próximas semanas, aliás, uma comitiva coreana vem ao Brasil para uma missão sanitária, onde serão inspecionados frigoríficos brasileiros. Etapa considerada decisiva para a abertura do mercado sul-coreano à carne bovina do Brasil. A notícia surge após mais de 17 anos de negociação. A Coreia do Sul é um dos maiores importadores globais de carne bovina, com procura por cortes nobres de alto valor agregado. Em 2025, o Brasil exportou quase 2,5 bilhões de dólares em produtos agropecuários para a Coreia. A ovelha pantaneira, genuinamente sul-mato-grossense, é hoje reconhecida oficialmente como raça brasileira, mas esse patrimônio genético corre risco. Vamos ver na reportagem. A história da ovelha pantaneira começou a ser resgatada há mais de 2 décadas. Em 2004, pesquisadores da UFGD percorreram fazendas do Alto e Baixo Pantanal para identificar animais adaptados à região. 2 anos depois, análises de DNA confirmaram que se tratava de uma genética única, desenvolvida naturalmente ao longo de séculos. É um produto sul-mato-grossense. Não existe esse animal em nenhum outro lugar do mundo, só tem aqui, porque é só aqui que nós temos esse ambiente específico de Pantanal e só aqui a gente tem esse rebanho de ovino selecionado naturalmente por tantos anos. Desde então, a UFGD desenvolveu mais de 40 pesquisas sobre a raça. Os estudos investigam a reprodução, a qualidade da carne, a produção de leite e a resistência a doenças. Esse trabalho garantiu o reconhecimento oficial da ovelha pantaneira e reforça a importância da raça para a sobrevivência. A participação desses animais no processo de sobrevivência e manutenção do homem no bioma Pantanal, servindo basicamente na parte de alimentação e também fruto do uso dos seus subprodutos para a confecção de tralhas, na parte de apetrechos de montaria, os baixeiros, os cochonilhos, as mantas e até mesmo a parte de confecção de materiais a partir do couro desses animais. Então é uma linhagem, é um animal que se reveste de uma importância econômica interessante. Muitos produtores buscam por genética importada para aumentar a produtividade, mas aqui em Mato Grosso do Sul, pesquisadores fazem o caminho inverso. Trabalham para preservar uma riqueza que nasceu aqui, mas o que preocupa é que esse patrimônio genético pode desaparecer se não houver conservação e incentivo à sua multiplicação.
Sempre que a gente fala a palavra extinção, né, arremete a animais selvagens, animais que estão soltos na natureza, mas também é possível a gente ter extinção de uma genética de animais que são controlados, né? E a nossa preocupação hoje grande em relação aos ovinos pantaneiros é o risco de extinção delas nos animais que estão dentro do Pantanal, que estão nas propriedades onde o produtor, por desconhecimento de não saber o potencial da genética que ele tem lá, compra carneiros de raças exóticas, comuns comercialmente, que muitas vezes por falta de alternativa dele também, porque ele não consegue comprar comercialmente hoje o ovino pantaneiro, reprodutores, né? E aí, nesse sentido, essa genética, devido a nascer cada vez mais de outra raça naquele ambiente, a raça do ovino pantaneiro vai sendo extinta. Assim que se extingue um animal doméstico de criação zootécnica, vamos dizer assim. Atualmente existem cerca de 1.000 ovelhas pantaneiras em rebanhos controlados no estado. A maior parte dos animais está em instituições de pesquisa. A Embrapa possui, coordenada pela sua unidade de recursos genéticos, um núcleo de conservação da ovelha pantaneira. Ele é liderado pela Embrapa Pantanal e nós temos esse rebanho aqui também na Embrapa Gado de Corte, com a finalidade de desenvolver os estudos e também o uso e a conservação dessa raça. A principal ameaça não é apenas a redução no número de animais, mas a perda da genética por meio de cruzamentos com raças exóticas. Hoje nós temos uma preocupação grande nisso, porque parece que não está tendo sensibilidade pelas instituições sul-mato-grossenses ou brasileiras, que eu acho que eu falo que é um patrimônio sul-mato-grossense, mas é um patrimônio mundial, nacional, porque esses animais, uma vez extintos, a gente não vai ter mais encontrar essa genética adaptada a situações extremas. E com a mudança climática, isso passa a ser mais importante ainda. Outro desafio é ampliar a criação da raça. Como muitos rebanhos pertencem a instituições públicas, existem limitações para a comercialização de reprodutores. Enquanto novas pesquisas avançam, o objetivo é garantir que essa genética continue fazendo parte do futuro da pecuária sul-mato-grossense. É uma pena, porque é um trabalho desenvolvido aí por pesquisadores, por produtores, um trabalho de dedicação que pode acabar, infelizmente. Hoje nós vamos acompanhar a história de um produtor rural do interior de São Paulo que encontrou na agrofloresta um novo caminho. Em uma mesma área, o cultivo do café e árvores de outras espécies. O sistema ajuda na recuperação do solo, diversifica a renda e mostra que é possível produzir mais com menos. Quem vê hoje a diversidade de produção nesta fazenda nem imagina como era. Há pouco tempo, só tinha pasto e gado por aqui. A propriedade fica em São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Faz 4 anos que o Leandro comprou a fazenda e transformou o lugar. Criar gado nem me passou pela cabeça de início, né? O carro-chefe aqui nosso vai ser o café, principalmente, e algumas frutas como o abacate e o baru, que na verdade a gente está mais interessado na castanha do baru, né? Além dos produtos florestais, né? Madeiras nobres, que a gente também está plantando aqui esse é para bastante longo prazo. A Bárbara é gestora ambiental e acompanhou o Leandro desde o início. Ela diz que não esquece de como era a propriedade quando pisou aqui pela primeira vez. Quando eu cheguei aqui eu vi só pasto, falei, vamos ter um desafio. Apaixonado pela natureza desde a infância, Leandro já sabia o que queria. Eu vi essa região, que é originalmente uma região de Mata Atlântica, coberta de morros só com pasto, né? E eu achei que era um local interessante para poder tentar trazer, né, a floresta de volta de alguma maneira. O caminho escolhido foi o SAF, o Sistema Agroflorestal. O Vitor, que é engenheiro ambiental, vai nos explicar como isso funciona. Vitor, qual que é o conceito de agrofloresta? A agrofloresta é um sistema produtivo que ela está definida principalmente pelo fato de consorciar espécies de árvores, principalmente nativas, não necessariamente, mas em geral se utiliza nativas, e outros cultivos, podem ser frutíferas. Aqui mesmo a gente tem um exemplo, né, em que a gente, nas linhas de plantio, intercala
árvores nativas com frutífera, como a bananeira, aqui tem pitaia, tem avocado. Quem olha de longe pode até ter um pouco de dificuldade para identificar cada uma das culturas produzidas aqui. E esse é um dos principais diferenciais da agrofloresta. Diferente de uma lavoura convencional, onde tem apenas um plantio, aqui cada árvore, cada planta e cada espaço tem uma função. É um sistema produtivo que busca se inspirar na organização da própria natureza. O Brasil tem um plano nacional que prevê recuperar até 40 milhões de hectares de áreas degradadas até 2033. O sítio Raízes tem 50 hectares. Desse total, 5 já foram convertidos para o sistema agroflorestal e outros 5 estão em conversão. Nessa propriedade está nítido, né? A gente vê as etapas que ela tá se transformando. Ali tá um pasto totalmente degradado, onde a gente, se plantar ali, não vai produzir nada. Na outra parte já está em transição para o SAF, que é onde ele já plantou algumas espécies, para que no futuro esteja produzindo igual essa área aqui. A fazenda do Leandro faz parte do projeto Vale Mais Verde, da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, que incentiva a recuperação de áreas degradadas no Vale do Paraíba. Mais de 100 produtores já aderiram à iniciativa. Ao adotar essas práticas, o produtor está, de fato, prestando serviços para a sociedade como um todo. Ele próprio é beneficiário, o primeiro beneficiário, talvez, desses serviços prestados, mas também é um serviço que é para a sociedade como um todo. E por esse serviço prestado, o Estado remunera essas boas práticas. A agrofloresta ainda está em formação. Enquanto algumas culturas devem produzir nos próximos anos, outras vão exigir mais tempo e paciência. Para o Leandro, o importante é que a transformação já começou. Eu sonho em ver essa propriedade coberta de árvores, né? Esse é o meu objetivo principal. A agricultura, né, o café aqui, na verdade, é muito mais uma forma de trazer sustentabilidade econômica, esse plano de fazer uma restauração, na verdade, ecológica. É fantástico esse trabalho com agrofloresta. O produtor aproveita ao máximo ali o solo, coloca várias culturas e também a importância de estar recuperando áreas degradadas. E olha só, no próximo bloco você confere o bate-papo com o produtor. Não saia daí, o Semear MS volta daqui a pouquinho. Hoje, amanhã, todo dia. Preço baixo é aqui no Supermercados Pires. E neste sábado e domingo, mais barato. Arroz Samussu, 5 quilos, 14,98. Café Forte almofada, 500 gramas, 19,90. Costela bovina ripa, quilo, 19,98. Linguiça suína Aurora, quilo, 16,98. Coca-Cola, 1,5 litro, 7,98. Skol Pilsen, 269 ml, pack com 15, 37,35. Se beber, não dirija. Sábado e domingo, mais barato. É no Supermercados Pires. O Brasil inteiro vive momentos de dificuldade. O perigo está nas ruas. Perdeu, já era. A violência não dá trégua. O crime não tem hora e nem lugar para dar as caras. Eles aguardaram o momento certo para agir. É preciso coragem e atitude para enfrentar. Mas isso nós temos de sobra. Nós temos que ir com muita força para defender você. Os problemas do cidadão são os nossos problemas. E a notícia não escapa das lentes de quem não se omite diante dos fatos. Helicóptero Band para te atender da melhor forma possível. A informação que você precisa saber. A opinião que você procura ouvir. Imagens para deixar qualquer um indignado. Com a credibilidade que você pode confiar. Grupo Bandeirantes de Comunicação. De segunda a sábado, 4 da tarde, a voz do povo está no Brasil Urgente. Já estamos de volta. Agora você acompanha o quadro Bate-Papo com o Produtor, com a apresentadora Valéria Araújo. O assunto de hoje é o alongamento da dívida rural. Você sabe em quais casos solicitar? Vamos ver. Olá,
Olá, começa agora o bate-papo com o produtor. E o tema de hoje é o alongamento das dívidas rurais. Quando é que o produtor rural tem esse direito, né? E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Dr. Patrick Hermstrom, que é advogado especialista em direito do agronegócio. Doutor, eu queria começar perguntando, para o senhor o que é, esse alongamento de dívidas e, qual a diferença, por exemplo, para uma recuperação judicial. Muito bom dia para você. Muito bom dia, Valéria. Muito bom dia a todos que nos assistem pelo Semear MS. É importante registrar que o alongamento de dívida, ele é um instrumento previsto desde 1967, mas muito pouco difundido entre os produtores rurais, inclusive entre os próprios advogados. Esse instrumento permite que o produtor rural prorrogue sua dívida quando se depara com alguma variável, a exemplo de uma frustração de safra, pegando inclusive um período de carência e colocando ali a prorrogação por vários anos, dentro da sua possibilidade de pagamento. A recuperação judicial, por sua vez, é um instrumento jurídico distinto. Ele decorre de uma ação judicial ou extrajudicial, em que se visa principalmente a suspensão de todas as cobranças, execuções e a negociação do devedor para com todos os credores em um sentido amplo e geral. Falando mais do alongamento de dívidas, que é o nosso tema de hoje aqui, em que casos, doutor, que o produtor rural ele tem esse direito? Todos os produtores, por exemplo, que tiveram alguma perda climática, enfim, tem esse direito ou há critérios? Como é que funciona? Perfeito. O produtor rural que, em virtude de uma variável na vida, principalmente decorrente de uma frustração de safra ou alguma variável mercadológica e se depara com uma acepção temporária de impossibilidade de pagamento, ele faz jus à prorrogação de sua dívida. Para isso, ele precisa formular um requerimento primeiro perante a instituição financeira, subsidiada com alguns instrumentos próprios, tais como o laudo de frustração de safra e o laudo de capacidade de pagamento, e pleitear esse direito num primeiro momento na esfera administrativa perante a instituição bancária. E daí, doutor, para pedir, para iniciar esse pedido, ele vai diretamente ao banco? Como é que funciona isso? Ele precisa de uma equipe técnica? Exatamente. Esse requerimento exige uma expertise. É sempre imprescindível ele contar com uma assessoria jurídica técnica e especializada. O requerimento exige minúcias, conhecimento de legislação e, principalmente, acompanhamento de laudos muito pontuais, específicos, que precisam ser muito bem elaborados para que o produtor possa obter êxito na sua pretensão. E daí, doutor, ele foi lá, tentou, e se o banco não aceitar 100%, enfim, do pedido dele, o que ele tem que fazer? Muito importante essa pergunta, porque a maioria dos casos a instituição financeira ou nega ou acaba não respondendo e praticando ali um ato de omissão. Nesse cenário, é importante que o produtor rural busque o judiciário por intermédio de uma ação jurídica própria, mandamental de prorrogação de dívida e faça com que seu direito se valha por intermédio da intervenção do judiciário. O senhor também tem falado, em outras entrevistas, sobre a anulação de leilões, Nesse caso, o produtor, ele realmente perde a propriedade rural? Como é que funciona isso? Exato. Quando o produtor rural se depara com alguma variável, muitas vezes ele acaba querendo resolver esse problema sozinho e não busca uma ajuda jurídica especializada. O resultado disso quase nunca é bom. Com enorme frequência, o banco acaba judicializando, executando as garantias reais relativas à propriedade e culminando em leilões judiciais ou extrajudiciais. Então, é extremamente relevante, em todo caso, que o produtor rural busque uma assessoria jurídica técnica especializada para evitar que coloque em risco o seu patrimônio e o legado de sua família. Doutor, e no caso do produtor rural que já assinou ali, casos de renegociação, ele já está nessa situação e ele precisa ir de novo, estender a sua dívida, o que ele deve fazer? Há outros mecanismos que ele pode ter ali no banco? Essa situação é muito comum. Quando o produtor rural sabe que não vai conseguir pagar a parcela devida, ele tenta de todas as formas
resolver esse problema perante a instituição financeira. Busca seu gerente. Todavia, a oferta da instituição financeira sempre é de propor uma renegociação, que é muito diferente da prorrogação. O que o banco faz na prática é unificar todas as dívidas, converter esse crédito que tem natureza rural e diversas prerrogativas legais em um crédito pessoal, aumentar, triplicar, aumentar significativamente a taxa de juros, colocar outras garantias rurais, outros avalistas e tornando o problema do produtor rural ainda maior. Mesmo que o produtor rural tenha assinado uma renegociação, ainda assim há estratégia e medidas judiciais aplicáveis ao caso. Doutora, a gente também passou por uma situação aí recente que o produtor rural levou um susto, né? A princípio, o Plano Safra não tinha incluído essa questão de alongamento de dívidas, né? Ali no Plano Safra, recursos para isso, né? E aí houve também uma medida provisória recente que está contemplando. Como é que ficou essa situação aí para o produtor rural entender aí sobre o Plano Safra? Perfeito. Essa questão do alongamento e da prorrogação de dívida, ele já é um direito inclusive sumulado pelo STJ. Ainda que eventualmente não trabalhemos com as acepções, ainda exista recursos pontuais para essa finalidade, ainda assim o direito do produtor rural deve ser consolidado pelos instrumentos normativos próprios, inclusive reconhecimento do judiciário. E aí, doutor, qual é o conselho que o senhor deixa para o produtor rural que está ali, dívida em cima de dívida? Porque em alguns casos, por exemplo, ele sofreu aí várias perdas, né? A gente falando um pouquinho de Mato Grosso do Sul, a gente recentemente teve aí entre 3 a 4 safras, de perdas para o produtor rural, né? E aí, qual é o conselho que o senhor deixa para o produtor que está ali no acúmulo, de dívida? Qual que é o primeiro passo que ele deve fazer para colocar isso em dia? Perfeito. O primeiro passo e extremamente relevante é o produtor ter a consciência de que ele precisa de ajuda e buscar esse auxílio. Levantar as dívidas, conseguir equalizar isso e já ter a projeção se ele vai ou não conseguir pagar as parcelas. Em todo caso, é importante esse planejamento e já a adoção de medidas administrativas pontuais, inclusive, principalmente, o pedido já de sua prorrogação. Vale registrar que ainda que ele já tenha feito renegociações pretéritas ou prorrogação, ele pode pedir isso mais vezes, desde que tenha se deparado com uma variável na vida, como exemplo aqui do nosso estado, as diversas frustrações de safras experimentadas. E aí, doutor, quando é que sai de pedidos de banco para uma esfera judicial? E como é que funciona esse processo? Perfeito. Na esfera administrativa, quando se faz o requerimento, nós temos 3 caminhos possíveis. A instituição aceita, que não é tão comum, a instituição nega de praxe ou a instituição se mantém inerte e omissa, fazendo com que o produtor rural tenha aquela expectativa de que, olha, vai resolver meu problema. E o gerente fica ganhando aquele tempo. Fala, volta aqui semana que vem, está no comitê, volta daqui 2 semanas, está faltando uma decisão. Resultado disso, a dívida vence, o banco propõe as ações judiciais, as medidas expropriatórias e acaba prejudicando muito o produtor rural. É importante o produtor rural ter esse feeling, contar com a assessoria jurídica especializada e, em todo caso, propor a ação mandamental de prorrogação de dívida, quando se deparar com algum desses contextos. E aí, doutor, como é que funciona isso na prática? Que tipo de documentos, por exemplo, ele pode reunir, ele pode começar pensando, que pode auxiliar o produtor até ajudar a equipe jurídica dele a ingressar com esses pedidos e ter isso autorizado? Perfeito. Existem alguns documentos que demonstram toda a cadeia documental, dominial, contratual desse produtor. E elas estão vinculadas ao Banco Central do Brasil. Existem sistemas pontuais, tais como o Registrato, o SCR, que demonstram ali todas as cadeias contratuais. Com base nisso, com base nos documentos financeiros, o produtor consegue elaborar um laudo de capacidade de pagamento. E esse laudo, ele pode inclusive contar com alguns anos de carência. E, posteriormente, a forma que ele pode honrar com essa dívida. Além disso, outro documento muito importante é o de frustração de safra, demonstrando o potencial de sua propriedade e o que de fato foi objeto ali de colheita.
mostrando ali esse prejuízo e essa incapacidade temporária de pagar essa parcela. Doutor, o banco ele comete, né, alguns abusos, por exemplo, nessa execução, por exemplo, de juros, né? Quando o produtor ali, ele deixa de pagar, né, por um determinado tempo. O senhor, né, com um olhar jurídico, consegue identificar esses abusos e como é que o judiciário ele tem se comportado? Ele analisa esses abusos e ele tem dado ganho de causa aí ao produtor rural? Com certeza. O maior dos abusos geralmente se vincula ao fato de o banco poder oferecer um crédito de natureza rural, que é protegido pela lei, existem limites legais de juros que não podem exceder 12% ao ano, e o banco oferece um crédito de natureza pessoal, muitas vezes 24%, 27% ao ano, tornando aquela dívida impagável. Então, nesse cenário, é possível você buscar o judiciário, buscar uma tutela jurisdicional para que os juros sejam reduzidos e, inclusive, né, respeitada ali uma eventual prorrogação para o pagamento dessa dívida. Então, há o que se fazer, né, doutor? Mesmo que ele tenha assinado aí os contratos, tudo isso acaba sendo revisado, né, numa eventual ação judicial. Perfeitamente, e é o cenário justamente mais comum. Grande parte dos casos que atendemos, o produtor tentou resolver a situação sozinho, acabou entrando em uma cascata de renegociação, chegando ao ponto de o juros estar ali a cerca de 27% ao ano, tornando aquela dívida impagável e se deparando aí como um cenário mais próximo de perda de propriedade. Nesse caso, é imprescindível que ele busque um profissional de confiança e acione seus direitos perante o judiciário. Doutor, quero te agradecer, né, mais uma vez por estar aqui conosco e já convidá-lo aí para outras entrevistas, né? São temas assim tão importantes, principalmente aí na tomada de decisão do produtor rural. Muito obrigada. Muito obrigado, Valéria. Satisfação estar aqui. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo o que rola na nossa agenda rural. De 5 a 6 de agosto acontece o workshop de manejo e recuperação do solo. O evento reúne conhecimento e orientações sobre manejo, conservação e recuperação do solo, com foco em práticas que contribuem para a fertilidade, a produtividade e a sustentabilidade das áreas agrícolas. De 6 a 7 de agosto acontece o Fórum sobre Manejo Fitossanitário na Era da Agronomia. O fórum vai debater os desafios do manejo fitossanitário na agricultura moderna, reunindo informações e conhecimentos sobre proteção das lavouras, tecnologia e novas estratégias para o controle de pragas e doenças. No dia 20 de agosto acontece o AgroWork 2026. O evento é voltado ao agronegócio e busca promover conhecimento, conexões e oportunidades para produtores, profissionais e empresas do setor. No dia 18 de agosto acontece o terceiro Fórum de Bioinsumos no Agro 2026. O evento será realizado em São Paulo e vai reunir produtores, pesquisadores, consultores e representantes do setor para debater os avanços dos bioinsumos na agricultura. Um levantamento do Observatório da Indústria da AFIEMES aponta que a produção industrial do estado permaneceu praticamente estável em junho. Para os próximos meses, os empresários sinalizam investir, só que com cautela. A pesquisa é feita mensalmente pelo Observatório da Indústria da AFIEMES e avalia diversos segmentos. Em junho, a produção industrial do estado permaneceu estável. Entre as empresas analisadas, 56% informaram que o nível de atividade permaneceu inalterado em relação a maio, enquanto 23% relataram redução da produção e 21% apontaram aumento. O que mais chamou a atenção foi a utilização da capacidade instalada, que ficou em 67%, o pior desempenho dos últimos 6 anos para o mês de junho. Ou seja, as indústrias não atingiram o potencial máximo. A cautela por parte dos empresários se deve a diversos fatores.
Essa é uma pesquisa de percepção do empresário industrial. Então a gente vai até as indústrias e pergunta como ele avaliou a questão relacionada à produção e emprego no mês, comparado com o mês imediatamente anterior, e o que ele está prevendo para os próximos 6 meses. E aquilo que foi apontado com mais frequência foi a elevada carga tributária, então isso causa sim uma dificuldade para a produção de um modo geral. A gente tem aí também o alto custo da matéria-prima, que ficou em segundo lugar, seguido das elevadas taxas de juros. Outros fatores que deixaram os empresários mais cautelosos foram a inadimplência por parte dos clientes e a falta de mão de obra, que já foi bem pior em anos anteriores. O empresário, nesses últimos 3, 4 anos, ele aprendeu a conviver com uma oferta mais restrita de mão de obra. Então, ele tem recorrido a alternativas que poupem mão de obra. Aumentou a automação, tem feito readequações na sua linha de produção, que tem aumentado a produtividade daqueles trabalhadores que já estavam e limitando a necessidade de contratações. Esse foi o caminho que muitas empresas industriais aqui no Mato Grosso do Sul recorreram para lidar com essa escassez estrutural de mão de obra que a gente enfrenta. Apesar da queda no índice de confiança do empresário industrial, a situação financeira das empresas é positiva e mais da metade deve investir nos próximos 6 meses, enquanto 30% planejam contratar novos funcionários. E é um dos fatos que leva também o setor a ter cautela, é a questão de que é um ano eleitoral e a gente não pode se esquecer disso. Chegou a hora do nosso intervalo, o Semear MS volta já. A cobertura para a eleição desse ano vai ter vários desafios. Cuidar muito bem do personagem principal, que é o eleitor. Nossa principal missão é furar as bolhas. Muitas vezes o eleitor fica nas redes sociais sendo bombardeado com aqueles recortes, só que a gente sabe, ali também circula um volume gigantesco de fake news. Desconfiar é o primeiro passo. Quem recebe notícia, não tem a certeza se é verdadeiro ou não, a primeira coisa é não passar para frente. Se você tiver dúvida a respeito do conteúdo, você precisa procurar o jornalismo profissional. Quando a notícia chega a você ali na ponta final, que ela já foi checada, ela foi apurada, ela foi aprofundada e ela foi situada. É assim que o jornalismo sério e profissional faz. A cobertura da Band vai ter tudo que existe numa cobertura de eleição e um pouco mais. A gente está sempre pronto para surpreender. O eleitor sabe que pode confiar no Grupo Bandeira de Comunicação. São quase 90 anos de história. Mostrar a verdade, trazer para você tudo aquilo que importa de cada candidato. Porque a verdade é a base do jornalismo. Ser de verdade é informar com responsabilidade, com propósito e com empatia. Somos seres humanos, somos de verdade e estamos ali sentindo a notícia, sentindo a informação junto com o público também. Grupo Bandeirantes. Somos de verdade. Em Mato Grosso do Sul, a força do agro também nasce das mãos de quem preserva tradições e transforma a cultura em renda. Na Furnas do Dionísio, comunidade quilombola a cerca de 45 quilômetros de Campo Grande, a produção artesanal a partir da cana-de-açúcar vai muito além do sabor. É resistência, identidade e trabalho coletivo, liderado principalmente por mulheres. A gente vai conhecer agora como essa produção adoça a vida de quem vive no campo e mantém viva a história de um povo. A reportagem é da Thaís Sintra e do Alessandro Segato. Já na entrada de Furnas do Dionísio, a paisagem chama a atenção pela beleza dos morros. A cerca de 45 quilômetros de Campo Grande, a comunidade quilombola é referência em agricultura familiar. A produção é diversificada e inclui hortaliças, frutas e o cultivo da cana-de-açúcar. E é justamente da cana que surgem alguns dos produtos mais tradicionais. Do melado à rapadura com leite, tudo feito de forma artesanal. Aqui, o coletivo de mulheres lidera todas as etapas. Depois de colhida, a cana passa pela moagem para a extração do caldo.
Em seguida, o líquido é levado a um grande tacho sobre fogo alto, onde permanece fervendo por mais de 5 horas. Durante esse tempo, as impurezas são retiradas, o que garante a qualidade do produto final. Uma das primeiras moradoras de Furnas, Dona Valmira, chegou à comunidade em meados dos anos 2000, quando os filhos ainda eram pequenos. Desde então, construiu sua trajetória com muito trabalho e dedicação, ajudando a fortalecer a economia local e a preservar a ancestralidade do povo. Isso é desde os nossos antepassados, né? Que a minha mãe falava que eles faziam farinha, fazia peneira, fazia rapadura e era em carro de boi que eles transportavam. Então você vê desde quando que vem essa tradição de fazer rapadura? Desde os meus antepassados. A maior parte do que eu tenho hoje, eu consegui com dinheiro de rapadura. Porque agora que eu aposentei, né? Então, e tudo na minha vida para trás foi de rapadura. A rotina de trabalho é intensa, principalmente ao lado do fogão a lenha, onde o calor das altas temperaturas exige ainda mais resistência de quem está à frente dessa tradição. Dona Valmira, a senhora estava explicando que depois que o melado sai de lá, ele vem para cá. O que é esse processo que você está fazendo aqui? Aí a gente bate para clarear a rapadura. Aí daqui, depois que ele dá o ponto, aí você pega e põe a pá e vai produzir a rapadura. Por que tem que bater, deixar ela mais fina? Não, para clarear a rapadura. Se você não bate para tirar a espuma, aí a rapadura fica muito escura. Os mais jovens também seguem na profissão. Regina está cursando o 6º período de Literatura em Educação no Campo pela UFMS e pretende atuar como professora na comunidade. Além de gerar renda para os moradores, a venda dos produtos fortalece a cultura quilombola e adoça o paladar dos consumidores. Eu moro aqui desde quando eu nasci e eu tenho vontade de conhecer vários lugares, sim. E para desenvolver, né, até então conhecer mais coisas para desenvolver a nossa comunidade. Vem bastante turista, igual geralmente nós fica a semana inteira, final de semana, nós fica, né, aqui na associação, né, de Furnas, e é bem gostoso trabalhar. E com o produto final dá para fazer uma infinidade de receitas. Eu estou aqui com a Silvana, que já atua como confeiteira há mais de 15 anos e viu na rapadura uma oportunidade de fazer um produto diferente, né, Silvana? Como que foi isso? Como começou a ideia? Então, com o Festival da Rapadura se aproximando, eu queria inovar. É um Festival da Rapadura, então eu precisava trazer esse ingrediente para dentro da confeitaria. E no mesmo momento eu pensei comigo, por que não utilizar os nossos ingredientes aqui do Quilombo para contar um pouquinho da história do nosso Quilombo? Porque aqui é uma história muito bonita, é uma cultura bonita demais. Todos aqui, vocês viram a produção como é, as famílias aqui, elas vivem disso. Bom, então agora a gente vai pôr a mão na massa, literalmente, e a gente vai aprender essa receita e mostrar para vocês esse diferencial que é o brigadeiro de rapadura. E o primeiro passo da receita é o leite condensado. Aqui eu coloco ele primeiro, porque ele vai ajudar a rapadura a dissolver melhor, que ela entra depois. Aqui foi 395 gramas de leite condensado e 90 gramas de rapadura. Aqui eu dou uma encorpada nela com o leite condensado. Esse processo é com o fogo desligado. A gente só vai ligar depois para poder começar a dissolver. Aqui a gente só vai dar uma primeira encorpada. Logo depois eu venho com o creme de leite. 200 gramas de creme de leite de caixinha, normal. O creme de leite, ele dá uma cremosidade maior pro brigadeiro. Principalmente como esse aqui, ele é um pouco mais rico no açúcar por conter a rapadura. Então o creme de leite, ele vai ajudar a dar uma cremosidade e uma textura melhor. Agora nós vamos ligar o fogo para começar o processo de cozimento desses ingredientes até que eles venham se juntar todos e dar o ponto do brigadeiro para enrolar. Já derreteu toda a rapadura, todos os ingredientes já estão bem encorpados e aqui ele já deu o ponto para enrolar. Quando ele perde as forças, tá vendo? Ela forma a bolha, porém ela já não explode mais, tá vendo?
Ela forma a bolinha, mas já não tem ar suficiente para explodir. A gente passa e ele volta bem devagarzinho. Esse é o ponto do brigadeiro para enrolar. Mais do que vender quitutes, a iniciativa ajuda a preservar tradições, incentiva os pequenos produtores e mostra que a culinária também é uma forma de contar histórias. Cada receita leva, além do sabor, a identidade, a memória e a luta diária de quem está no campo. Eu vejo ela como um exemplo para mim. E eu sempre falei, vou seguir os exemplos da minha mãe, porque sempre que eu sigo, eu me dou bem. O Eldorado negro do Brasil. Que maravilha, uma fonte de renda. Inclusive, os produtos são comercializados ali mesmo, na Furna do Dionísio. E as famílias, né? A dona Valmira lá no começo fala que veio de família, agora a jovem ali seguindo essa tradição familiar. E assim, de dar água na boca esses quitutes. Nesta semana, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, esteve em Campo Grande e participou do encontro empresarial Reforma Tributária e o Futuro da Economia. A reforma tributária ainda é um assunto que gera dúvidas por parte da população. Durante a entrevista coletiva na Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, ressaltou que, na prática, a reforma chega para facilitar e melhorar a vida das pessoas. A tributação no Brasil é ruim, é caótica, é difícil. Nós não temos que ter medo em avançar e ter um modelo melhor, um panorama melhor para todo mundo. O que o presidente tem me pedido? Nessa situação em que o Brasil vai bem, mas nós temos desafios, sejam brasileiros, sejam do mundo, é preciso estar próximo dos nossos empresários. Porque são os nossos empresários que estão lidando no dia a dia com a dificuldade dos juros, com a dificuldade da manutenção de emprego, com a dificuldade de investir nas suas empresas, nos seus negócios. Então é muito importante, no momento do tarifaço, um tarifaço injusto, eu tenho falado muito sobre isso, em que a gente tenha proximidade com o nosso empresário para entender o que está acontecendo e com o nosso foco de aumento de investimento, melhoria da economia e manutenção do emprego. O ministro da Fazenda ressaltou ainda que, apesar dos desafios, inclusive impostos por negociações internacionais, os números mostram um cenário econômico favorável. Nós temos uma situação boa na economia no país. Desemprego na mínima histórica, inflação na mínima histórica para o mandato presidencial, balança comercial, apesar de tarifaços, de ataques de um país, nós estamos crescendo na balança comercial, o que quer dizer que nós estamos abrindo, nós estamos numa linha bastante liberal do comércio internacional, abrindo novos mercados. Então, esses dados importantes para a economia, eles precisam estar refletidos na vida concreta das pessoas e dos nossos empresários. O encontro na FIEMES, que reuniu os empresários, contou também com a presença do ministro dos Transportes, que veio ao estado para fazer a entrega de obras rodoviárias. Na oportunidade, ele comentou sobre a qualidade da malha viária e explicou sobre a necessidade de aumento do pedágio. Para fazer um acordo de ter novamente investimento na malha, a gente precisou fazer um cronograma de aumento escalonado dessa tarifa para, conforme a empresa cumprisse os investimentos, ela pudesse aumentar a tarifa. Para você ter uma ideia, ela tem um compromisso de colocar 9 bilhões de reais, duplicar todo o trecho do Mato Grosso do Sul. Ela já fez 40% mais ou menos da meta do investimento. Então ela fez jus a essa rampa tarifária, né? Então assim, é uma coisa que a gente tem que entender. Ainda assim, a tarifa quilométrica é metade do que é praticado em São Paulo. Ainda assim, é metade do que é praticado em São Paulo. E a gente, quando concluir todo o ciclo de investimento, que a gente nos próximos 3 anos vai conseguir dar
9 bilhões em investimento, a gente ainda assim vai ficar 40% menor que a menor tarifa do Estado de São Paulo. Então, assim, a gente fez um acordo histórico no PCU com a participação de todo o governo, com a participação do Congresso Nacional, muito impactante. E fizemos em parceria com o governador Riedel a rodovia da celulose, projeto do governo federal, do governo estadual, o que prova que governos que, mesmo que não tenham linhas ideológicas diferentes, podem trabalhar juntos. Nós trabalhamos juntos, fizemos um projeto muito exitoso com a secretária Eliane, a gente fez uma parceria muito grande e está aí o resultado, a empresa já está operando, já vai começar os investimentos nela e a gente consegue ter um corredor logístico. O ministro dos Transportes falou ainda sobre a importância de acelerar as obras para que o corredor bioceânico comece a operar ainda nos primeiros meses de 2027. A gente espera entregar no máximo até o primeiro trimestre do próximo ano. Vamos montar uma força-tarefa aí para trabalhar em vários turnos para ver se a gente consegue antecipar e coincidir o cronograma da ponte e das obras que o Paraguai está fazendo do outro lado com o nosso, a gente ter o corredor até Antofagasta totalmente operacional. Na oportunidade, o presidente da FIEME, Sérgio Longen, comentou sobre as principais preocupações do setor produtivo, entre elas as altas taxas de juros. Entendo que a indústria do Mato Grosso do Sul vai bem, a indústria nacional vai bem também, mas precisamos de alinhamentos estratégicos para que possamos continuar a crescer, para que possamos encarar a competitividade da indústria mundial, e essa é a nossa preocupação nos dias de hoje. Algumas regras que são colocadas para o setor empresarial nos dias de hoje têm nos preocupado, que envolve muitas vezes o transporte, que envolve muitas vezes juros elevados, mas, acima de tudo, nós precisamos construir propostas. Não adianta simplesmente termos uma posição contrária sobre esse assunto ou sobre aquele. O Semear MS vai ficando por aqui. Você pode rever as nossas reportagens acessando o canal da TV Guarandi no YouTube ou a nossa página no Facebook. Muito obrigada por sua companhia. Nos encontramos no próximo sábado, a partir das 7 horas da manhã. Um abraço e um excelente fim de semana. Até lá!